Caríssimos, pode sentar um pouquinho. Nós estamos aqui, tem 4 velas já acesas, estamos no 4º dia, mas no 3º, o primeiro, a fascinação de Deus por nós. Então, quando você escuta, por quê? Por que o demônio, por que Satanás quer estragar esta obra de Deus? Porque é uma forma de zombar de Deus. E você diz, mas por quê? O que tenho a ver com isso? Você tem a ver, e nós temos, porque lá no Gênesis diz assim: criados imagem e semelhança. Então, você está vendo, daí você diz, como é o rosto de Deus? Para a nossa capacidade intelectiva é impossível, porque é a soma de todos os rostos, de todas as faces humanas, e vai além. E daí nós não podemos saber, não dá, é só contemplação. Por isso que homens e mulheres criados imagem e semelhança de Deus. É como dissesse a você, para nós entendermos racionalmente, eu vou acabar, eu vou destruir o seu filho. O seu filho é a sua imagem e semelhança. Então, destruindo o seu filho é zombar de você. Eu vou destruir o seu filho e você não tem poder nenhum. É o contrário. Por isso que no pecado nós nos sentimos assim impossibilitados. E daí você olha para o irmão e irmã, ele diz assim: você reze por mim porque eu não tenho mais força, eu estou tão mergulhado nesse vício, eu me fiz prisioneiro dessa situação que eu vivo. E o Senhor vem para libertar, porque Ele é o amor infinito. Mesmo aqueles que se afastaram, Ele foi em busca. Foi o primeiro dia que nós escutamos o amor de Deus que a Sueli falou. O segundo dia veio-nos a graça santificante, dizendo: aonde aconteceu o pecado, ali superabundou a graça de Deus. Foi dada com abundância ao pecador, não ao pecado, ao pecador, porque Deus quer o pecador, quer o homem, quer a mulher. E hoje nós lidamos espiritualmente com esta graça, a fé. E nós cremos porque o Senhor nos concedeu a graça de crer. Nós cremos. Às vezes você até pergunta, mas como que eu fui me despertar para isso? Nós teremos uma resposta unicamente: foi o amor de Deus por nós. Então nós acreditamos. O que fez Abraão servir os anjos sem saber que eram anjos, o que fez Maria abraçar essa caminhada que ela fez, a apresentação que já doeu muito, abraçar a caminhada que foi dolorosa, o sofrimento da perda do menino, depois encontrá-lo no caminho do Calvário, ver os gritos da cruz, recebê-lo nos braços, o seu sepultamento. Como é que ela aguentou isso? Porque eu acreditei. E o modo que eu me entreguei como servo de vocês, todos nós somos testemunhas da Sagrada Escritura, eis a serva do Senhor. Então, daquele momento em diante, ali aconteceu uma conversão. Maria virou-se inteiramente, não sou eu, mas é Ele que vive em mim. Por isso que nós queremos rezar, mas digo rapidamente, meus queridos. Primeiro, o querigma que nós estamos abusando dele, porque estamos fazendo em gotas, mas com a graça de Deus um dia faremos assim mais pomposo e saboroso, porque vamos tomar mais conhecimento desta permanência do Espírito, deste repouso do Espírito, dessa morada do Espírito em nós.
é o querigma que faz isso. Mas agora é as gotas. Mas quando a gente vai fazer isso, no retiro, por exemplo, esses dias eles fizeram aqui o encontro de cura e libertação. Daí, no dia que teve missa aqui, o Danilo falou que eles estariam lá no Jardim Imperador rezando, fazendo intercessão. E mesmo durante esses encontros ali, foi montada uma sala de intercessão, de modo que quem chegava no estacionamento escutava as pessoas rezando ali dentro da sala. Durante o período do encontro, isso aí. Por que essas histórias? Porque quando nós estamos assim a escutar esse anúncio, nós temos muitas tentações, muitas provações. E as pessoas, a tendência das pessoas é parar nas provações, não ir além nas tentações. Então, por isso que nós temos que rezar também e pedir que, ao escutar esse anúncio nessa semana do Espírito Santo, que permaneça o anúncio conosco. Não desgrudemos das palavras santíssimas do Evangelho. Hoje, por sinal, o Evangelho é maravilhoso e fala justamente disso que nós vamos escutar também, a fé e a conversão. Agradecemos aos irmãos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Estamos com saudade de vocês aqui para cantar conosco aqui. Já faz uma vez, se vocês não acham uma agendinha conosco lá, já faz horinha que nós não escutamos vocês. Mas nós vamos ouvi-los. Deus é pague já pela sua presença. Vocês fiquem à vontade e esperamos todos nós sermos admoestados pela palavra de Deus. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Boa noite. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Samanta, sirvo na Renovação Carismática Católica há 8 anos. Estou no grupo de oração Nossa Senhora Aparecida há 4 anos. Sou casada com o Jefferson há 10 anos. Temos 3 filhos. A nossa primeira filha já contempla a glória do Senhor. A minha segunda filha se chama Lorena, que irá completar 8 anos de idade no mês que vem. E o meu terceiro filho se chama Davi, que tem 5 anos. Amém? Amém. Hoje o nosso tema é fé e conversão. E quando nós nos perguntamos o que é fé? O que é ter fé? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé ela é o fundamento da esperança. Que ela é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. E é por isso que na palavra diz que nós devemos caminhar com os olhos da fé. Porque ainda nós não vemos o Senhor. Mas nós caminhamos na certeza de que um dia iremos nos encontrar com Ele. Iremos nos encontrar com o Senhor face a face. E é para isso que nós fomos criados. Fé é crer que eu tenho um Pai que cuida de mim, que olha por mim, que zela por mim. Quando eu tenho fé, eu creio que eu sou filha amada do Senhor. E me reconhecendo filha amada de Deus, que eu sou a sua imagem e semelhança. Fé é crer que o Espírito Santo me foi dado no batismo, que ele foi infundido no meu coração, e que junto do Espírito Santo vieram os dons que são características de Jesus a nós. Características essas que nos ajudam a caminhar, a trilhar uma vida de santidade aqui na terra. É crer na preparação da festa de Pentecostes ao qual nós estamos nos preparando. Que o Espírito Santo foi derramado aos apóstolos que estavam reunidos no cenáculo com Maria. Fé é crer que eu tenho uma
intercede por mim, que eu tenho uma mãe que é a minha advogada no céu. Fé é crer que na minha intimidade com o Senhor, que quando eu entro na capela do Santíssimo, Jesus está vivo. A palavra diz que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Se nós tivéssemos esta fé do tamanho deste grão de mostarda, nos seria possível ouvir as batidas do coração do Senhor na capela do Santíssimo. Quando eu estava orando por este momento, o Senhor me recordava de todas as palavras ao qual Ele mostra a cura do leproso, a cura da mulher hemorrágica, a cura do paralítico. Todos esses foram curados mediante a fé. A cura do servo do centurião. Aquele servo ele foi curado porque o centurião disse a Deus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. Fé é compreender que não basta somente eu crer. Fé é crer que o meu irmão também precisa crer. E que eu necessito da sua fé. E que eu necessito da sua oração. O maior testemunho que eu tenho em minha vida é quando não somente da minha fé eu dependi, mas quando eu dependi da fé de outros irmãos. Para que naquele momento, quando eu estava entre a vida e a morte, quando eu perdi a minha primeira filha, não somente a minha fé, de quando eu dizia naquele momento: Senhor, se eu preciso passar por isso, que o Senhor me dê forças. Mas também foi a fé daqueles que intercederam por mim naquele momento, intercederam por mim naquela hora, e as preces foram ouvidas. E era para eu estar aqui hoje, neste momento, testemunhando a minha fé a vocês. Davi não derrubou Golias porque ele era o maior, mas porque ele tinha fé de que se ele jogasse aquela pequena pedra, o Senhor derrubaria Golias. Moisés não abriu o mar vermelho porque ele sabia que ele seria capaz. Moisés tinha fé de que se o Senhor mandou Moisés, faz. E Moisés, sendo obediente, fez. E Jesus abriu o mar. O Senhor abriu o mar. Fé é caminhar na certeza de que eu posso contar com o Senhor a todos os momentos da minha vida. Fé é ter a certeza, é crer que se eu orar ao meu Pai, que se eu clamar Abba, Pai, meu Pai, Ele irá me ouvir. Fé é crer que Jesus está presente na hóstia consagrada, de que não está apenas sendo representado num pão e num vinho, mas é crer que Jesus está ali, de corpo e sangue. Ah, irmãos, se nós tivéssemos a fé daquela mulher hemorrágica, que sabia que se ela tivesse fé, que se ela tocasse somente a orla do manto do Senhor, ela seria curada. E ela foi. Muitos de nós estão recebendo a comunhão como se fosse um simples pedaço de pão. E ainda nos questionamos: por que eu não estou sendo curado? Por que eu não estou sendo curado? Nós recebemos o Senhor dentro de nós. O Senhor tanto nos amou que se fez corpo e sangue, para que o seu coração se unisse ao nosso, e de que quando nós o recebêssemos, nós teríamos esta
Mas a nossa descrença, o nosso coração endurecido, não permite que a cura aconteça. Não permite que as graças sejam derramadas. Quanto mais nós demoramos a crer no Senhor, quanto mais nós demoramos a crer na presença viva de Jesus no meio de nós, mais as graças demoram, mais as bênçãos demoram. O Senhor, Ele tem muito a te oferecer, mas é preciso ter fé, é preciso crer. E como eu vou praticar esta fé? Tendo uma vida de oração. Se nós não tivermos, irmãos, uma vida de oração, se nós não tivermos esse diálogo com o Senhor, nós não vamos conseguir crer verdadeiramente. É preciso permanecer no Senhor. É preciso perseverar no Senhor. É preciso buscar as riquezas de Deus. É preciso buscar formação. É preciso buscar livros. É preciso buscar intimidade com a palavra. Quanto mais eu escuto a palavra do Senhor, mais ela vai acalentando o meu coração, mais ela vai me moldando e me formando para que eu caminhe naquilo que o Senhor me criou para ser. Nós temos a nossa primeira vocação, que é a santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. Mas ninguém consegue ser santo se não orar, se não se prostrar diante do Senhor, se não tiver um coração amolecido. Dentro de nós habita um Santo Espírito ao qual clama uma voz. Muitas vezes essa voz grita, mas nós não conseguimos escutar, porque o nosso coração está entulhado, nós abafamos essa voz, que é a voz do Senhor, e nós não conseguimos escutar as vontades de Deus. É preciso silenciar a voz do mundo. É preciso desentulhar o nosso coração. É preciso olhar para dentro e ver aquilo que me faz descrer nas promessas do Senhor. Aquilo que não está permitindo que a minha fé aumente. Quando nós silenciamos o mundo, nós passamos a ser sensíveis a escutar a Deus, a escutar a sua voz. E é no nosso dia a dia, no caminhar do nosso dia a dia, que as vontades do Senhor vão acontecendo, que a nossa fé vai crescendo, que nós vamos crendo mais e mais. E quando nós chegamos a este ponto de intimidade com o Senhor, a nossa inteligência é iluminada pela sabedoria de Deus. Quando o Senhor me recordava sobre as curas, Ele me dizia que para toda a ação que Ele fez, existiu uma reação. Para o leproso Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Para outros o Senhor dizia: vá e testemunhe aquilo que você acabou de viver. Para toda a ação que o Senhor realiza em nossa vida, é preciso uma resposta, é preciso uma reação. E qual é esta reação, irmãos? A nossa conversão, a nossa mudança de vida, essa transformação. Porque quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, é impossível continuar vivendo a vida velha. Nós precisamos assumir as vestes novas, assumir esta vida nova em Cristo, bater no peito e dizer que eu tenho um Deus que deu o seu único Filho para me salvar, para me redimir, para me tornar filha. Quando nós temos essa intimidade com o Senhor, quando nós passamos a ter esta vida nova, nós crucificamos os nossos pecados no madeiro da cruz. Nós crucificamos as nossas paixões, as nossas concupiscências e tudo aquilo que nos afasta a descrer no Senhor. Quando
conversão, uma verdadeira metanoia, uma verdadeira transformação de vida, nós passamos a buscar mais ao Senhor. Nós passamos a buscar mais as riquezas do Senhor. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada e de que o Senhor precisa crescer, de que eu diminua e o Senhor cresça, é assim que em nós Ele vai se revelar. É na humildade. O Senhor diz na palavra que Ele não busca, Ele busca os doentes. Quando nós nos colocamos nesta posição de humildade, nesta dependência, nesta confiança, ter fé é caminhar de olhos fechados, de mãos dadas com o Senhor. E se Ele me disser vai, eu vou. E se Ele me disser fica, eu fico. Que nós possamos, irmãos, hoje, no ápice da nossa fé, que é a Santa Missa, quando recebemos Jesus de corpo e sangue, professar o creio de coração aberto, dizer ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Se prostrar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes não buscá-lo, por muitas vezes não me reconhecer como filha amada. É assim que nós devemos sair com o coração daqui hoje, inclinado ao Senhor, inclinado a adorá-lo, a amá-lo, a buscá-lo. Que nós possamos terminar esta pregação com uma oração que eu vi do Santo Afonso Maria de Ligório, o sábio da nossa igreja. A oração ela é simples, mas se nós estivermos de coração aberto ao fazê-la, Jesus irá escutá-la. Gostaria que vocês repetissem comigo: meu Deus, eu creio em tudo o que a igreja me manda crer. Porque vós sois o que me revelastes. Não pretendo compreender os mistérios. Eles estão acima da minha inteligência. Para mim basta que os tenhais revelado. Peço-vos, Senhor, aumentai a minha fé. Assim seja. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos, nós agradecemos a Deus, a Samanta, o Alano, as mulheres estão ganhando carinho. Agora teve um homem só que pegou, que foi ele. Começou a Francine, a Sueli, depois o Alano, agora você. Mas graças a Deus, nós estamos vindo com bastante atenção e recordando quanto que Deus tem feito em vocês, uma obra nova, a tal ponto de transbordar para nós todos. Meus queridos, vocês sabem que algumas pessoas durante a Santa Missa, eles ainda repetem no silêncio do seu ser, porque às vezes até falaram um pouquinho mais alto, e algum padre disse que você agora fique calado, mas ele continuou dizendo no silêncio da alma que ninguém nos proíbe. Mas também não está errado falar, porque ele, na verdade, ele está dizendo isso. Quando ele olha para a Eucaristia, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Essas são as palavras de Tomé. Então, quando escutando a Samanta,
quanto necessidade que nós temos de estar na Santa Missa, porque lá o Senhor vai nos pastoreando. E quando nós cremos naquele belíssimo texto do capítulo 14 do Evangelho de São João, o versículo 1, ele diz: olha, não precisa ter essas preocupações todas, essas indagações, a tal ponto de levá-lo a ficar deprimido, chateada, não precisa nada disso. E Jesus disse uma frasinha pequena no início do capítulo: credes em Deus, meu Pai, mas credes em mim também. E quando nós vamos ouvir na palavra, cada Eucaristia semanal, dominical que participamos, o Senhor vai nos dando essa graça. E nós dizemos ao Espírito Santo que estamos nos preparando para isso. Vamos tomar posse desta graça. A Samanta, quando estava dizendo também, os outros disseram, eu estava em oração, eu me preparei para dizer, eu estava lá, e o Senhor me disse. É quando nós dizemos, nós tomamos posse desta graça, e o que o Senhor quiser dirá àqueles que Ele ama, porque já disse a mim, poderia ter guardado, mas é tão belíssimo tudo isso que eu vou dizer. E quando nós recolhemos a luz do Espírito Santo, não é aqui, porque aqui às vezes entra por aqui, sai por aqui, não é aqui, mas quando nós recolhemos na morada de Deus, que somos nós, daí você disse: eu creio que essa palavra fará uma obra nova em mim. E a obra nova é justamente a conversão. Não sou mais o mesmo, não posso ser. De tudo que eu recolhi, de tudo que me alimentou, eu tenho fortaleza para estar aonde estão aqueles que ainda não têm força. Que o Senhor, Deus lhe pague você, e que o Senhor possa acumulá-los, e a Aparecida também que está conosco, Deus lhe pague, e vamos, nessa graça de Deus, cantar o nosso canto inicial para viver agradavelmente a Santa Missa. Vamos ficar em pé.